As fundações instituídas pelo poder público também fazem parte da administração pública indireta. Existe muita discussão a respeito da natureza jurídica das fundações instituídas pelo poder público, porque há dissenso na doutrina se elas são pessoas jurídicas de direito privado ou se elas são pessoas jurídicas de direito público. E esse dissenso reflete também na nomenclatura. Há quem chame de fundação pública, como aliás é o que faz o Decreto-Lei 200 de 67, mas, apesar de lhe chamar fundação pública, lhe dá personalidade jurídica de direito privado. Há quem chame de fundação governamental como gênero de duas, a de personalidade de direito privado e a de personalidade de direito público, e há quem ainda use fundação pública para destacar a fundação com personalidade de direito público e fundação governamental para destacar a fundação com personalidade de direito privado. Para que nós fiquemos um tanto isento na nomenclatura, seria mais interessante usar a expressão fundação instituída pelo poder público, porque aí já alcança a fundação que o poder público institui, seja com personalidade jurídica de direito privado, seja com personalidade jurídica de direito público. Então, a nomenclatura proposta é essa, fundação instituída pelo poder público. Muito bem. É pessoa jurídica da administração indireta, em que o traço característico é o patrimônio, vinculado ao cumprimento de um fim de interesse social. Sempre a fundação, seja aquela que o particular institui lá nos termos da legislação civil, é sempre um patrimônio vinculado ao cumprimento de um fim de interesse social. Não é diferente aqui com o poder público. O poder público, quando institui a fundação, ele destaca um patrimônio e atrela ao cumprimento de um fim de interesse social, normalmente em área de saúde, educação, cultura, meio ambiente e etc. Então, o substrato da fundação é o patrimônio destacado para o cumprimento de um fim de interesse social e que o poder público, então, assim procede. Existe ainda alguma diferença entre a fundação que o poder público institui e aquela que o particular institui nos termos da lei civil. Sabe-se que a fundação instituída pelo particular, nos termos da lei civil, ela é instituída por ato que não se revoga. O ato do instituidor da fundação é irrevogável. No caso do poder público, existe necessidade de lei específica para que essa fundação surja e, da mesma maneira que ela surgiu, é possível ser extinta por outra lei em sentido contrário. Então, o ato, digamos assim, do poder público, ele é revogável, porque ele pode criar e pode extinguir a fundação. Também a fundação criada pelos particulares, nos termos da legislação civil, normalmente ela é criada com patrimônio suficiente a que ele seja administrado e ela vá obtendo renda e, portanto, vida inteiramente própria. Já no caso da fundação instituída pelo poder público, dificilmente ela surge com um patrimônio inicial que possibilite que ela o administre e aufira já a renda suficiente para a sua manutenção. Normalmente ela vai receber verbas públicas periodicamente para que ela se mantenha, para que ela sobreviva. Quanto ao controle do Ministério Público, lá na fundação do direito civil, criada pelos particulares, ele realmente existe, alguém tem que controlar, porque se o instituidor ele cria e se desliga da instituição que ele criou, da fundação, então alguém tem que fazer o controle dessa entidade. Esse controle ordinário é feito pelo Ministério Público. Quanto à fundação criada pelo poder público, ela já está submetida ao controle ou tutela por parte do ente criador, por parte da administração direta do ente criador, como todas as entidades da administração pública e indireta. Então, alguns autores dizem que é desnecessário o controle do Ministério Público. Fala-se, claro, em relação a esse controle ordinário, frequente, corriqueiro, diuturno. Mas
Ninguém chega ao ponto de dizer que o controle é vedado. Simplesmente diz, é desnecessário porque já tem quem controle. Evidente que isso também não impede o Ministério Público de executar o controle e principalmente se for numa situação extraordinária de malversação do dinheiro público, etc. Pois bem, então nós temos aqui, né, em comum com a fundação de direito privado criada pelos particulares é aquela criada com o poder público, a base patrimonial, porque a fundação se caracteriza realmente por isso. Mas as outras diferenças aí foram colocadas. Vamos ficar com a nomenclatura, fundação instituída pelo poder público. O debate, então, doutrinário que existe a respeito das fundações que o poder público institui é esse. São elas pessoas jurídicas de direito público ou são elas pessoas jurídicas de direito privado? Nós temos 3 correntes a respeito. Existe a primeira corrente, que entende que a fundação que o poder público institui é pessoa jurídica de direito privado. Aliás, essa é a natureza jurídica das fundações na esfera federal, conforme o Decreto-Lei 200 de 67, que diz que elas são pessoas jurídicas de direito privado. Em abono a essa corrente, existe o disposto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que quando fala do surgimento da fundação, diz que a lei autoriza o surgimento de uma fundação. Então, a lei específica, ela autoriza o surgimento da fundação. De modo que, se ela for pessoa jurídica de direito privado, a lei não a cria. Ela precisa da elaboração dos seus atos constitutivos e registro no órgão competente, que normalmente será o registro civil das pessoas jurídicas. Existe a segunda corrente, que entende que a fundação, instituída pelo poder público, é pessoa jurídica de direito público. Porque a Constituição, ela é a norma maior, e então o próprio Decreto-Lei 200 de 67 teria que ser recepcionado só naquilo em que ele é de acordo com a Constituição, e essa corrente, analisando vários dispositivos da Constituição, chega à conclusão de que a fundação está sempre equiparada à autarquia. Se a fundação está sempre equiparada à autarquia, então a fundação também tem a mesma personalidade, ou seja, é pessoa jurídica de direito público. Por exemplo, a questão do teto de remuneração. O teto de remuneração, ele é o subsídio mensal dos ministros do STF. E esse teto se aplica à administração direta e indireta, mas não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista que forem autossuficientes financeiramente, que não recebam recursos da União para pagamento do seu pessoal ou de custeio em geral. Vejam que a fundação não ficou equiparada às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Então, ficou equiparada às autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público. Daí porque essa corrente entende que a partir da Constituição de 88, a fundação ela é pessoa jurídica de direito público. E então faz essa análise de vários artigos constitucionais para corroborar o seu pensamento. Mesmo o disposto no 37, inciso 19, essa corrente entende que não seria suficiente perante todos os outros artigos constitucionais para que se concluísse que a fundação é pessoa jurídica de direito privado. Mas a corrente que prevalece é outra, no sentido de que o Estado, quando institui uma fundação, pode lhe dar personalidade jurídica de direito público ou pode lhe dar personalidade jurídica de direito privado, conforme vá submetê-la ao regime de direito público ou ao regime de direito privado. Então, a terceira corrente, ela prevalece na doutrina e na jurisprudência. O entendimento que tem prevalecido é esse. Se o Estado cria uma fundação, ele pode escolher, será pessoa jurídica de direito público ou será pessoa jurídica de direito privado, conforme vai submetê-la a um ou a outro regime. E, no caso, para driblar o artigo 37, inciso 19, essa corrente sustenta o seguinte, que a fundação com personalidade de direito público é a autarquia, portanto, a fundação é criada por lei. E a fundação com personalidade jurídica de direito privado é que seria autorizada por lei específica. Numa questão de teste, se perguntarem, a fundação ela é criada por lei específica, autorizada por lei específica, é melhor, se a pergunta for genérica, responder como